Olá, hoje eu vou ler frases e pensamentos do volume 3 da obra Em Busca do Tempo Perdido, de Proust. O volume 3 é intitulado Caminho de Guermantes. Então vamos lá, vou tirar o óculos para ficar um pouco mais fácil para mim. Uma pessoa não está, como eu supunha, nítida e imóvel diante de nossos olhos, com suas qualidades, seus defeitos, seus projetos, suas intenções para conosco, como um jardim que contemplamos, com todos os seus canteiros através de um gradil, mas é uma sombra em que não podemos jamais penetrar, para a qual não existe conhecimento direto, a cujo respeito formamos inúmeras crenças, com auxílio de palavras e até de atos, palavras e atos que só nos fornecem informações insuficientes e, aliás, contraditórias, uma sombra onde podemos alternadamente imaginar, com a mesma verossimilhança, que brilham o ódio e o amor. Uma lembrança, um pesar, são coisas móveis. Dias há em que se vão para tão longe que mal os distinguimos e os julgamos desaparecidos. Começamos então a atentar noutras coisas. Um campo de batalha não foi ou não será, através dos séculos, apenas o campo de uma única batalha. Se foi campo de batalha, é que reunia certas condições de situação geográfica, de natureza geológica e até de defeitos próprios para estorvar o adversário. Um rio que o corta em dois, por exemplo, e que fazem dele um bom campo de batalha. Já que o foi, terá de sê-lo. Não se faz um ateliê de pintura com qualquer sala. Não se faz um campo de batalha com qualquer local. Já se disse que o silêncio é uma força, em sentido completamente diferente, é mesmo uma força, e terrível, à disposição dos que são amados. Ela aumenta a ansiedade de quem espera. Nada convida tanto a aproximar-se de uma criatura como aquilo que dela nos separa, e que barreira mais intransponível do que o silêncio. Topamos com resistências imprevistas que podem ser invencíveis. Uma das mais fortes é, sem dúvida, a que pode desenvolver numa mulher que não ama um nojo que lhe inspira, insuperável e fétido, o homem que a ama. É uma grande dor, então, deixar a vida sem nunca ter sabido o que podia ser o beijo da mulher a quem mais se amou. Esse amor próprio de querer mostrar que se tem gratuitamente os sinais visíveis de predileção daquela a quem se ama é simplesmente um derivado do amor, a necessidade de aparecer ante si mesmo e ante os outros como amado por quem se ama tanto. Não era mais ela, só a reconhecia pelos seus olhos, onde se havia refugiado a sua identidade. Outra lei da linguagem é que, de tempos em tempos, da mesma forma que aparecem e desaparecem certas doenças de que depois não mais se ouve falar, nascem, não se sabe como, ou espontaneamente, ou por um acaso comparável ao que faz germinar em França uma erva daninha da América, cuja semente, presa na lã de um cobertor de viagem, caíra sobre um barranco da estrada de ferro. Expressões que se ouvem na mesma década, ditas por pessoas que não se consertam para isso. De todas as sementes viajeiras, aquela a que estão ligadas às asas mais sólidas, que lhe permitem ser disseminada a maior distância do seu local de eclosão, é ainda uma piada. A simplicidade só encanta sob a condição de que os outros saibam que poderíamos não ser simples, isto é, que somos riquíssimos. Cumpre lembrar que a opinião que temos uns dos outros, as relações de amizade, de família, nada tem de fixo senão em aparência, mas são eternamente móveis como o mar. Daí tantos rumores de divórcio entre dois esposos que pareciam tão perfeitamente unidos e que pouco depois falam carinhosamente um do outro. Tantas infâmias ditas por um amigo acerca de um amigo de quem o julgávamos inseparável e com quem o encontraremos reconciliado antes de ter tido tempo de refazer-nos da surpresa. A imagem que os outros formam de nossos gestos e atitudes tão pouco se parece com a que nós próprios formamos, como um desenho, um decalque mal feito.
e onde ora a um traço negro corresponde um espaço vazio e a um branco um contorno inexplicável. Cultivamos begônias, talhamos teixos, na falta de outra coisa, porque os teixos e as begônias se deixam manejar, mas gostaríamos de entregar o nosso tempo a um arbusto humano. Na doença que descobrimos que não vivemos sozinhos, mas sim encadeados a um ser de um reino diferente, de que nos separam abismos, que não nos conhece e pelo qual nos é impossível fazer-nos compreender, o nosso corpo. As ideias se transformam dentro de nós, vencem as resistências que no princípio lhe opomos e alimentam-se de ricas reservas intelectuais já preparadas, que não sabíamos feitas para elas. Apreciamos as finas músicas, os belos quadros, mil delicadezas, mas não sabemos o que isso custou aos que os inventaram, em insônia, em lágrimas, em risos espasmódicos, em urticárias, em asmas, em epilepsias. Como gostamos de exaltar-nos com virtuosos projetos que as circunstâncias não nos permitem executar. Realmente dizemos que a hora da morte é incerta, mas quando dizemos tal coisa, imaginamos essa hora como que situada num espaço vago e remoto. Não pensamos que tenha a mínima relação com um dia já começado e possa significar que a morte, ou a sua primeira apossação parcial de nós, depois do que não mais nos largará, possa ocorrer nessa mesma tarde, tão pouco incerta, essa tarde em que o emprego de todas as horas está previamente regulado. A amante que acossamos, a amante que suspeitamos que está prestes a trair-nos é a própria vida. Embora já não a sintamos a mesma, ainda acreditamos nela. Ficamos em todo caso na dúvida até o dia em que afinal nos abandona. As criaturas que desempenharam um grande papel na nossa vida, é raro que saiam dela de súbito, de um modo definitivo. Voltam a pousar nela por momentos, a ponto de alguns acreditarem numa ressurreição de amor, antes de deixá-la para sempre. Da primeira vez em que se ouve um advogado ou um ator, fica-se surpreendido com seu tom, tão diferente da conversação. Mas como se vê que todos acham isso muito natural, nada dizemos aos outros, nem a nós mesmos, e contemplam-nos em apreciar o grau de talento. A nossa vida social está cheia, como o estudo de um artista, de esboços abandonados, em que por um momento julgáramos poder plasmar a nossa necessidade de um grande amor. Mas não pensei que às vezes, se o esboço não é muito antigo, pode acontecer que o retomemos e façamos dele uma obra muito diferente, e talvez até mais importante do que aquela que havíamos projetado a princípio. É muito raro que algum de nós tenha coragem da própria originalidade e não se aplique em assemelhar-se aos modelos mais louvados. Da mesma forma que podemos um dia sentir-nos felizes por conhecer a pessoa a quem mais desdenhávamos, por estar ela ligada a uma criatura a quem amamos, a quem nos pode apresentar, nos oferece assim utilidade e prazer, coisas de que julgaríamos para sempre desprovida, não há conversações nem relações de que não se possa estar certo de tirar um dia alguma coisa. Você esteve com ela em Veneza e em Vicenza. Ela me disse que, com você, a gente via coisas que jamais veria sozinha, de que ninguém nunca falou, que você lhe mostrou coisas inauditas e que, até mesmo nas coisas conhecidas, pôde compreender detalhes diante dos quais, se não fosse você, ela teria passado 20 vezes sem jamais notá-los.